Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo pascal nós estamos acompanhando na primeira leitura da liturgia sempre o relato dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas. São Lucas que escreveu 2 livros bíblicos. Ele escreveu o Evangelho, onde ele narra a vida, a missão de Jesus, e exatamente onde termina o Evangelho, começa o relato dos Atos dos Apóstolos, em que São Lucas quer nos ensinar, quer nos mostrar como era o início da nossa igreja, a vida dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades e o anúncio do Evangelho até os confins do mundo. E hoje, na primeira leitura, nós temos o contexto da primeira viagem missionária de São Paulo com Barnabé. São Paulo era um fariseu, seguidor da lei, defensor da lei judaica, uma lei muito estrita. E São Paulo também contribuía para a matança dos primeiros cristãos. Ele ajudava a levar os cristãos para serem julgados e condenados diante dos tribunais. Mesmo assim, Paulo, na sua viagem para Damasco, ele tem uma experiência com Jesus ressuscitado. E daí vem a sua conversão, a sua metanoia, mudança de mentalidade. De perseguidor dos cristãos, ele passa a apóstolo, a defensor da fé. Paulo é batizado e, em seguida, também enviado em missão. São Paulo, que fez 3 grandes viagens missionárias, ele, por aquelas cidades ao redor do Mediterrâneo, ele ia visitando cada cidade, pregando o Evangelho, anunciando o Cristo ressuscitado e também fundando novas comunidades cristãs. Às vezes, alguma comunidade cristã fundada por ele tinha algum problema na convivência, na fé. Então, São Paulo escrevia cartas para que essas comunidades pudessem novamente receber o anúncio, aquilo que é a fé cristã, e assim também viverem o Evangelho. Nós podemos nos perguntar como começa essa missão de São Paulo. Começa através da oração. São Paulo e Barnabé, com outros irmãos da comunidade, estavam na cidade de Antioquia, e então eles se sentem chamados a ir e anunciar Cristo e a sua palavra. Eles entram em oração, e é no momento de oração que o Espírito Santo revela a eles: quem deve ir em missão é Paulo e Barnabé. Meus irmãos e minhas irmãs, interessante isso. A missão da igreja nasce da oração. E a nossa missão é conduzida pelo Espírito Santo, assim como foi a missão de São Paulo. Eles são enviados pelo Espírito de Deus para pregar a boa notícia, para pregar a boa nova do reino. Assim como nós, quando somos enviados em missão, quando fazemos missão em nossa comunidade, não somos nós quem agimos. Nós somos instrumentos do Espírito para que Deus mesmo haja na vida da nossa comunidade, dos nossos irmãos. E hoje São Paulo, na primeira leitura, anuncia aos judeus. Ele está na sinagoga onde os judeus se reuniam para rezar, e é exatamente lá que ele anuncia o Cristo ressuscitado. O Cristo que foi morto na cruz é o mesmo Cristo que nós anunciamos, porque ele não está morto, ele ressuscitou e vive entre nós. Nós podemos nos perguntar, diante da missão de São Paulo, diante da missão da Igreja Nascente, como está
a nossa missão nos tempos de hoje. A missão nesse tempo que vivemos, que não podemos ter muito contato pessoal, que algumas das nossas atividades pastorais estão suspensas, os nossos encontros estão aguardando o dia de retornar. Como nós podemos viver nossa missão nesse tempo, nessa situação? Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, a leitura dos Atos dos Apóstolos, nos chamam a ser evangelhos vivos. O que significa ser evangelhos vivos? Se nós não podemos sair em missão para anunciar, nós podemos ser missionários através do nosso testemunho. Aí, na nossa casa, na nossa forma de ser, de viver, de agir, nós estamos comunicando a pessoa de Jesus. Nós podemos também testemunhar a ressurreição de Jesus, testemunhar a nossa fé através da fraternidade, nesse tempo que tantas famílias talvez estejam e estão passando por dificuldades econômicas. Nós podemos testemunhar através da caridade, da nossa ajuda fraterna a elas. E, sobretudo, também viver a nossa fé nas nossas igrejas domésticas e nossa família através da oração. Assim como os discípulos, os apóstolos na primeira leitura, que em oração descobrem o projeto, a missão de Deus em suas vidas. Nós podemos viver esse tempo, atravessar este período também na oração, na confiança em Deus. E o Evangelho de hoje, Jesus com seus discípulos, Cristo diz a eles algo muito interessante para eles e também para nós. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim. O que significa isso? Essa palavra perturbar. Perturbar significa tirar o sossego, tirar a paz. Né? Quando nós dizemos assim, alguém está me perturbando, alguém está me tirando o sossego, a paz, a tranquilidade. Alguém está me agitando, me confundindo. Mas no sentido bíblico da palavra, perturbar significa perder a nossa fé em Deus. Quem tem um coração perturbado está se afastando do Senhor, da sua palavra. Um coração perturbado, ele se deixa levar, se deixa distrair pelas várias coisas que estão ao nosso redor e se esquece do essencial, que é o seguimento, a escuta da palavra de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Certamente, nesse tempo que vivemos, muitos de nós estamos um pouco também com o nosso coração perturbado, nos perguntando assim, como será o dia de amanhã? Quando poderemos nos reunir novamente na igreja como comunidade, todos juntos para celebrarmos a Eucaristia, para confessar, para receber a comunhão, para viajar, para encontrar os amigos. Tudo isso, talvez, nesse momento, está em nosso coração, esses questionamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo e diante disso, peçamos ao Senhor, nessa Eucaristia, que Ele acalme o nosso coração. Peçamos a Jesus que Ele nos dê o dom da fé. Nos dê o dom da fé para que sejamos confiantes na Sua presença e na Sua palavra. E, sobretudo, confiemos em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E assim possamos testemunhar, sermos evangelhos vivos da presença de Jesus em meio às nossas famílias, à nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.